Olá pessoal, nessa aula a gente vai começar o processo de skinning. O skinning é um processo um pouco longo, onde a gente vai fazer os nossos joints, deformar o nosso modelo do nosso personagem. Provavelmente a gente vai passar algumas aulas fazendo o skinning do personagem ao completo, mas a gente já pode começar fazendo o skinning do corpo. Então, por exemplo, aqui na nossa lista de tasks, quer dizer, a lista de tarefas, a gente já corrigiu os atributos do controle Option Control, a gente pode apagar isso daqui. Essa etapa que a gente começa é a etapa de skinning, ok? Eu vou primeiramente salvar o nosso arquivo com um novo nome. Então, save CNS, esse aqui vai ser o WIP Rig Leo A03. Então, vamos lá, a gente pode agora escolher mostrar somente as geometrias que a gente vai estar trabalhando no skinning nesse momento. Então, no caso, a gente poderia mostrar o acessório, a gente pode dar um hide neles, vai facilitar a gente para trabalhar. Por exemplo, a gente ainda não tem os joints para a barba e nem para o cabelo, então a gente pode dar um hide neles também. Aqui a gente tira da referência o layer para selecionar o nosso modelo, dá um hide. A gente vai fazer a pintura do skinning desse jeito. Esse aqui também pode dar um hide nesse instante. Opa, nesse instante, Ctrl H nessas chuquinhas do cabelo e da barba. As outras modelos a gente pode deixar desse jeito que está. A gente vai depois copiar o skinning para eles, tá? Que é essas partes de fora aqui do cinto e da pulseira, etc. Depois a gente trabalha essa parte. Primeiro vamos fazer somente o modelo mais Ctrl H, que a gente vai dar um hide neles. Vamos fazer só o modelo principal. Então olha aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso, como se diz, no nosso script de AutoRig, a gente dá um load nele e aqui a gente vai selecionar, por exemplo, a tab Skinning. Essa tab de Skinning é muito legal porque ela lista para a gente aqui todos os joints que são os joints para serem skinados no AutoRig. Por exemplo, se a gente tivesse querendo ver todos os joints do nosso personagem ao completo, tem muitos joints aqui que não são joints que a gente esquina, por exemplo, JXT são joints que a gente utiliza para IK ou FK e etc. Então tem essas quantidades de joint aqui não são interessantes para o skinning. Só listando aqui DPAR joints, ele vai listar para a gente tudo que é joint esquinável no nosso modelo, que são joints funcionais, tá? Do outro lado, ele vai mostrar aqui para a gente as geometrias que vão ser associadas ao nosso joints que estão ali. Aqui a gente poderia também pedir listar geometrias selecionadas. Eu acho que pode ser interessante porque aí a gente vem aqui manualmente e escolhe quais são os joints, quais são as geometrias que vão ser mostradas. Tá? Aqui ele está mostrando a geometria só o que está selecionado. Por exemplo, no joint, no modelo da cabeça, a gente vai querer esses joints do facial associados a ele. Então, por exemplo, a gente pode pegar o chin, o head, o jaw, os lips. E no caso a gente poderia pegar também, talvez ali, eu acho que a gente pode pegar o clavícula, left clavicle, eu estou com Ctrl, então eu estou segurando o Ctrl e selecionando mais ali. Ale scale, ear, isso aqui são as orelhas e o olho para ser escalado. Eu acho que é só isso que a gente precisa nesse caso. Depois a gente vai criar joints para o nariz na hora do rig facial, mas no caso eu acho que é só esses mesmo. E o último joint da coluna, eu acho que esse daqui também pode receber um skinning ali, vai facilitar, tá? E para o primeiro instante é isso, a gente só clica aqui skinning, ele vai associar o skinning nessa geometria, ele criou o skinning para a gente, ok? E a gente vai agora fazer a mesma coisa, por exemplo, para o bigode, que vai receber o head, vamos ver, e as sobrancelhas também. Vou fazer o mesma associação de joints que já estão selecionados aqui, eu vou fazer para esses dois que já estão ali fácil para a gente. Então, skinning. Outro que a gente também pode fazer agora na ordem é o sapato da esquerda. O sapato da esquerda a gente pega aqui, por exemplo, esses joints, esses modelos também junto com o sapato da esquerda. E vamos pegar o joint do sapato da esquerda, que no caso vai ser o último joint do ribbon do pé. No caso seriam esses dois aqui do foot e o último joint do ribbon do pé, que é no caso esse daqui, esse último, tá bom? Só três joints mesmo que a gente vai associar. Associando eles, a gente associa também para o lado de lá, vamos fazer já também para esses dois aqui embaixo. Aqui a gente vai associar só aquele lado direito, então aqui foot, middle e ankle,
que quer dizer o tornozelo e o meio do pé. A gente também usa o último joint da perna em ribbon, ok? Skinny. Próxima parte, a gente pode pegar a perna. A perna ela vai levar tanto os joints aqui da cintura, o 0 e o 1 do ribbon da cintura. Ela também vai pegar o... como se chama? É como se fosse a clavícula, só que não é clavícula para a perna. Se chama hips. E a gente pega todos os joints daqui. Desculpa, deu uma tossezinha rápida. Aqui a gente seleciona os joints da perna, que são todos esses ribbons aqui, do lado esquerdo e do lado direito. Então a gente vai pegar a mesma coisa para o lado direito, que aqui é no left, todos esses, mais o hips, que no caso é esse daqui, o hips. É como se fosse uma clavícula para a perna. Tá? Eu acho que é só isso daí mesmo e a gente pode associar o skinning para eles. No caso, a gente vai também associar o foot, que é o tornozelo. Então a gente vai associar também o tornozelo que está aqui em cima. Tornozelo e o outro tornozelo do pé direito aqui. Então a gente pode associar isso nesses e também na caneleira. A gente pode pegar a caneleira esquerda e a caneleira direita e associar o skinning nelas. Mesmo que elas estão em hide, não tem problema, o script faz o skinning para a gente. Outra parte que a gente pode subir aqui é a camisa. Aí a gente vai selecionar a camisa, o cinto e também a gente vai selecionar esse modelo que a gente deixou aqui temporário para a gente fazer o nosso skinning, que vai ser a nossa camisa, que é o modelo que a gente vai pintar o nosso skinning. Então seleciona esses 3 modelos. A gente pode vir aqui selecionar os joints que a camisa vai skinar, que no caso são os ribbons da nossa coluna, que é o spine, o ribbon 01 e o 2. A gente também seleciona o hips, que são esses daqui principais, e os primeiros joints, por exemplo, os 3 primeiros joints da perna, que pode ser que eles precisam entrar no nosso skinning. Então, os 3 primeiros joints da perna e o hips. Vamos ver o que mais que a gente seleciona. A gente também vai trabalhar com as clavículas. Então, a clavícula e, por exemplo, 1, 2, 3 joints de 2 joints de braço, por exemplo. Aqui mesma coisa para o lado direito, né? Então vamos lá, clavícula e 3 joints, dois joints do braço. Eu acho que é só isso para a nossa camisa e o pescoço. Então vamos pegar o pescoço, que é o neck. Ok? Eu acho que é só isso aí mesmo para a camisa. A gente aplica o skinning através do script. A próxima fase é a gente selecionar o próximo modelo. Por exemplo, o nosso braço esquerdo. Nosso braço esquerdo, ele também tem um left, alguma coisa aqui de... os acessórios eu vou deixar para depois, a gente associa o skinning e faz a mesma coisa. Então aqui a gente tem o nosso braço esquerdo que vai receber os joints. Por exemplo, recomeçando, vai receber o clavícula, todos os joints do braço e o punho. E aqui também todos os dedos. Então, onde tiver dedos aqui, a gente associa com eles. Por exemplo, o index e também o middle, pink, ring, thumb. Esses são os nossos dedos, as falanges dos dedos. Então, eu acho que está aí selecionado para ele. Deixa eu ver se tem alguma mais que a gente pode selecionar. Para facilitar, a gente seleciona os 2 últimos da coluna. Eu acho que vai ficar bom, tá? Skinny. A mesma coisa do outro lado, que é esse braço de cá, só que invertendo esses 2 de baixo, mais, por exemplo, os joints do braço direito, clavícula direita, punho e os nossos amigos falanges dos dedos. E... é trabalhoso, mas vai ficar muito legal o nosso rig. Então aqui a gente selecionou, faz o skinning para esse braço e a gente vai ver se ficou algum sem selecionar. Por exemplo, deve ter ficado olhos, etc. Isso daqui eu vou fazer depois. Essa aula eu vou fazer os primeiros associações dos skinnings. Vocês já estão entendendo basicamente o que a gente faz. Por exemplo, eu vou passando aqui vendo se algum está sem
o nosso skinning, que eu já deixei de marcar. Por exemplo, os olhos esquerdos é fácil. Eu estou com ele selecionado, só seleciono aqui, por exemplo, left eye. Isso, que é um único joint, basicamente é ele. Então a gente faz skinning. Mesma coisa para a parte externa do olho, que é, no caso, a gente tem a nossa, é como se fosse a nossa, o cristalino do olho, né? Associa. A mesma coisa agora para a boca, por exemplo, e os dentes. Os dentes de cima e os dentes de baixo vão variar um pouquinho de acordo com a gente tiver os nossos joints para os dentes. Eu vou fazer eles depois, tá? Eu posso até dar um hide neles agora para eles não atrapalharem a gente trabalhar. E vamos ver a mesma coisa do olho que a gente não fez, o olho direito. Aqui, ó, o olho direito é o right eye. Tá bom? Seguindo esse princípio, a gente conseguiu associar rapidamente o nosso modelo, os nossos joints. Se a gente for ver agora como é que ele está funcionando, olha lá, a gente poderia fechar o script. A gente vai ver o nosso modelo, ele está associado o skinning padrão do Maya, ou seja, ele não está muito bonito, ele está todo estragado. Se a gente pegar, por exemplo, o nosso personagem e movimentar ele, ele está ainda todo estragadão assim, olha lá, ele não está bonita a deformação dele não, tá? Muito ainda, como que a gente chama? Tosco, né? A pintura do skinning não está legal. Mesmo se a gente fizer um movimento para ele, o rig vai funcionar, olha, mas ele não está funcionando a pintura bonita. Então a próxima etapa que a gente vai fazer na nossa aula é fazer a pintura de skinning propriamente dita desses modelos que a gente já tem skinados aqui, preparados para a gente fazer o skinning. Na próxima aula a gente começa a pintura. Isso aí, valeu!